dia, boa tarde, boa noite. Você aí, amante dos computadores de 8 bits aí, gosta de escovar uns bits aí. Vamos continuar aqui a nossa série de programação Assembly para o MSX. Para quem ainda não está acompanhando, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, entra lá em jogosempreconceito.com.br. Lá dentro do jogosempreconceito.com.br você pode vir aqui em programação ASM. Quando você clicar aqui, você vai ver que tem uma série de artigos que eu escrevo com as teorias dos vídeos, né? E caso você é um cara mais visual, gosta de acompanhar ali no vídeo, né? Basta clicar aqui em Jogo Sem Preconceito, que você vai abrir lá o nosso canal do YouTube. Já estamos com 253 inscritos, alguém se inscreveu aí de ontem para hoje, obrigado, quem quer que tenha se inscrito aí. E aqui a gente tem essa playlist aqui, ó, portando criptológico para o Z80, onde tem todos os vídeos da série. Você começa aqui logo no primeiro vídeo e vai evoluindo, até que a gente chega no vídeo de hoje, que ainda não está publicado, mas será publicado em breve. E vocês vão poder ver. Então, no vídeo de hoje, já estamos aqui no nosso repositório do Jogo Sem Preconceito, GitHub Jogo Sem Preconceito, né? Aqui é o nosso repositório Git, onde a gente está colocando os códigos para você poder baixar e acompanhar nossas aulas, né? A gente vai escrevendo aqui na aula, se bem que a aula de hoje eu preparei anteriormente, né? E nós vamos aqui nos projetos, vamos ver o que falta a gente fazer, né? Nesse projetinho para a gente ter um negócio legal. Então vamos abrir aqui os repositórios, o repositório do Cryptologic 80. E aqui sim a gente tem os projetos do Cryptologic. Abrindo aqui o projeto, a gente vê que a gente tem alguns cartões para fazer, né? Na aula de hoje a gente vai mexer nesse cartão aqui, ó, criar os sons de entrada correta e da entrada errada no processador de áudio do MSX, né? Então na aula de hoje nós vamos focar no PSG, que é o Programmable Sound Generator, que é um acrônimo para a sigla em inglês para gerador de sons programável, né? Que é um nomezinho que o pessoal chama para o chip do MSX, que é o AY39810, se não me engano, que é o chip que o MSX usa para trabalhar os sons. Então, antes de começar a botar a mão na massa, vamos lá no Odyssey primeiro, para a gente dar uma olhada em que sons que a gente vai precisar gerar no PSG para que a gente possa começar a criar esse cartãozinho aqui. Então vamos lá rapidinho, vamos lá para o Odyssey, só para a gente testar os sons, e aí a gente volta para cá para a mão na massa, e hoje a gente vai construir um exemplo de como trabalhar com o PSG, beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso queridíssimo Odyssey para ouvir os sons que a gente precisa criar. Então, pessoal, estamos aqui de novo no Odyssey. Para construir o nosso cartão, a gente vai ter que olhar aqui quais são os sons que o Cryptologic emite para que a gente possa recriar esses sons lá usando o PSG do nosso queridíssimo MSX, né? Então vamos fazer aqui uma etapa de análise rápida aqui. Estou com o meu Odyssey aqui do lado, paradinho aqui do lado. E vamos pressionar aqui o 4, que é o que a gente aperta para carregar o Cryptologic, né? Então vocês veem que quando a gente começa um novo jogo, ele já faz um sonzinho lá, pequenininho, né? Ele faz um bipzinho, né? Então ele emite um bip toda vez que você começa um jogo novo. Então vamos anotar aqui, bip ao iniciar um jogo novo. Então isso a gente vai adicionar lá no nosso cartão, que a gente já puxou. E aí vamos criar aqui um teste aqui. Vamos digitar teste aqui no Odyssey. Então ele emite um bip cada vez que você digita uma tecla. Ao digitar uma tecla, emite um bip. Certo? Então esses dois a gente pode usar o bip lá do MSX, que a gente já tem lá, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, quando a gente aperta o Enter, ele faz um barulho de embaralhamento, lá, um blululup,
Então, som ao embaralhar. E depois de fazer o som de embaralhar, a gente tem... vamos ver, se a gente digitar alguma coisa errada aqui, né? Ele emite um som de letra errada. E se a gente digitar o certo, ele dá um bip. Então vamos lá, a letra certa emite um bip. Então esses são todos os sons que a gente vai ter que reproduzir, né? Vamos ver se tem mais algum. E aí ele mostra os erros lá em cima da linha e tal. Ok. Então é isso que a gente vai ter que reproduzir no nosso PSG do MSX. Vamos ter que fazer um bip ao iniciar um novo jogo. Ao digitar uma tecla, emitir um bip. Som ao embaralhar, a gente vai ter que criar um blub que faz o som. Som de letra errada, ou seja, a gente vai fazer um pé quando o cara digitar a letra errada. E se o cara digitar a letra certa, a gente vai emitir um bip. Então é isso aí. Esse é o nosso cartão destrinchado que a gente vai começar a brincar com ele. Então, já anotamos aqui na nossa comanda os pedidos que a gente vai ter que fazer. Mas muito antes da gente começar a mexer efetivamente no nossa provinha de conceito lá para colocar os sons, nós vamos criar um exemplo hoje, tá? Então eu recomendo que vocês baixem o código que já está criado lá no nosso projeto, né? Se você vier aqui no projeto, né? No nosso repositório, lá no Cryptologic Z80, então, pessoal, vamos clonar o repositório lá para vocês pegarem esse código novo, né? Então, você vai vir aqui no seu GitHub Desktop, né? Vamos dar um clone, né? Vou remover esse repositório antigo. Vamos adicionar clone repositório. Aí você vai vir aqui em URL e vai pegar lá o URL do repositório que você vai encontrar aqui. Então, você vai vir aqui em code, copiar esse endereço aqui. Só clicar aqui que ele copia para o clipboard. Colar aqui. E aqui você vai escolher onde você quer colocar o seu projeto, né? Então aqui eu vou trocar Tremem para o JSP, né? Para baixar na nossa pastinha JSP. Jogo sem preconceito. E digito clone. Quando você fizer isso aqui, você vai baixar todos os códigos que estão lá, inclusive os códigos novos. Então vamos abrir esse folder lá, que agora está local na nossa máquina. Vamos aqui, File, Open Folder. Que é esse cara aqui. Dev, que é o caminho onde você botou para baixar o seu projeto, né? Vou dar um Select Folder. E aqui a gente tem a pastinha exemplos. Dentro dessa pastinha exemplos, você vai ver que tem aqui uma nova pastinha chamada canais de som. E dentro dessa pastinha canais de som, você vai ver que tem o canais de som.sm, que é o programinha que eu criei aqui para ensinar vocês como trabalhar com os canais de som do PSG, tá? Do MSX, no caso. Então, vamos lá. Uma maneira muito visual de você entender o gerador de som programável é usando um programinha aí que o pessoal, que eu vi lá no grupo do Facebook do MSX Brasil, que é esse cara aqui, o MSX Diagnostics, que é um programinha criado aí por esse cara aqui, Night Fox Co, né, que ele cria uns videogamezinhos lá para o MSX. Mas o que interessa para a gente agora é esse cara aqui, o MSX Diagnostics, que é um programinha que faz o diagnóstico de várias coisas do MSX, inclusive o PSG. Você pode baixar a versão em disquete dele aqui, lá no final tem um link aqui, o download gigante, né? Clica aqui no download gigante, aqui tem todo o código fonte dele, se vocês quiserem olhar, tal, vocês podem pegar a versão. Mas eu já tenho esse cara pronto aqui, eu já tenho a versão em disco dele aqui na minha máquina, né? Eu guardo ele porque eu gosto muito dele, normalmente eu uso ele bastante. Então aqui se eu
pegar aqui a versão em disco dele aqui, que eu já tenho aqui em algum lugar, que deve estar dentro de programas MSX. Aí tem aqui a versão do MSX Diagnostic. Então eu vou carregar esse cara aqui no nosso... Vamos colocar aqui no nosso Catapult, vamos colocar um interface de disco, né? Porque a gente vai carregar um disquete. E vamos carregar um disquete aqui que vai ser aquele disquete lá que eu já tenho pronto, né? Então vamos pegar aqui esse cara. Ele deve estar aqui. Tá aqui, MSX Diagnostic. E vamos dar um start nele para a gente ver. Então vocês vão ver que a gente vai rodar o MSX Diagnostics agora. E uma das opções dele é uma opção para a gente visualizar tudo que tem dentro do nosso queridíssimo PSG lá. Ou Y3, do jeito que você preferir. Então a gente vai apertar espaço aqui. Aqui nós vamos no Next. E aqui, ó, PSG, tá vendo? Se a gente entrar aqui, nós podemos ver todas as opções que tem dentro do PSG. Como vocês podem ver, ele tem 3 canais de som. São 3 canais nomeados A, B e C, né? E esses canais de som, você pode carregar eles com frequências específicas para você criar sons. Então, aqui no nosso queridíssimo MSX Diagnostic, nós temos 3 frequências que ele colocou lá para a gente testar, que é 300 Hz, 500 Hz e 1 GHz. 1 MHz, né, digamos assim. Então, aqui, se eu mudar, ó, o volume está muito alto, né? Então, ele permite que a gente troque o volume aqui. O volume no PSG, a gente trabalha ele numa coisa chamada envelope. O envelope você indica o som que você quer, ou se o volume que você quer varia durante o tempo, você modula essas variações de áudio. Eu vou explicar isso em vídeos posteriores, não vai ser nesse vídeo, mas eu vou baixar o volume aqui um pouquinho, só para não estourar os ouvidos de vocês. Então aqui, ó, isso aqui é um exemplo do canal A ligado com 300 Hz, com 500 Hz e com 1 kHz, né? E como são 3 canais, você pode usar 3 canais independentemente. Então, por exemplo, eu posso ligar, por exemplo, o canal A em 300 Hz, o canal B em 500 Hz. Deixa eu baixar o volume dele aqui também, por favor. Vamos lá baixar o volume. Vou baixar o volume dos 3 canais já, para não ficar estourando esse barulheiro aí no ouvido de vocês. Então vamos ligar aqui 300, 500 e 1 GB. Vocês podem ver, os 3 canais estão funcionando independentes e combinados. É assim que você constrói músicas, combinando os canais, né? E aqui você pode botar volumes diferentes para cada canal, por exemplo. Então esse é um programinha muito legal para a gente fazer esse tipo de teste, tá? Além dos 3 canais de som, o PSG também tem um Noise Generator. Por que tem um Noise Generator? Os sons, quando você coloca eles só nos canais de som, eles ficam muito limpos. Mas às vezes você quer fazer um som sujo, você quer fazer uma explosão, você quer fazer um tiro de laser, né? Alguma coisa que o som não fique limpinho, né? Sei lá, um barulho de chuva, alguma coisa assim. Para isso a gente usa o Noise Generator. E você pode incluir barulho nos 3 canais. Então você pode incluir barulho no A, no canal B, no canal C, né? Inclusive você pode combinar. Vou botar aqui uma frequência de 300 Hz, né? Ligar o som no canal B. Viu? E assim você vai combinando essas coisas e vai chegando. A frequência é a frequência de geração de tom. Então, por exemplo, se você quiser uma frequência mais baixa, né, você pode botar aqui uma frequência bem baixinha, por exemplo, e você vai ver que o som vai modificar. Então, vamos aumentar a frequência aqui para vocês verem a diferença. Não fez muita diferença. Vamos ver se a frequência ela se aplica ao noise. Isso, tá vendo? É a frequência do noise aqui. Inclusive dá para gerar já viu aqui pelo barulhinho que vocês estão escutando aí, dá para gerar uns sons de Atari, né?
Vocês viram que a gente vai usar muito o Noise Generator quando a gente for fazer algum exemplo de Atari, alguma coisa assim, né? Então, vamos desligar esse cara. Então, beleza. Temos aí os três canais, A, B e C, três canais de áudio, o Noise Generator. Aqui os volumes, né? Que você pode criar um envelope com volumes fixos. A gente vai fazer isso nesse exercício de hoje. E a frequência do Noise Generator aqui. Então, beleza. Já vimos visualmente, vamos ver isso em código agora, tá? Vamos lá. Vamos abrir aqui o... Então, como eu estava explicando lá, o PSG possui três canais de som, A, B e C, que são aqueles ali que a gente acabou de ver no MSX, lá no MSX Diagnostics. E para a gente colocar o período, né, que seria a montagem dessas frequências, né, a gente usa os registradores 0 e 1. Detalhe que esses não são registradores do MSX, tá? São registradores do chip de áudio, do AY38910. Então, o que acontece? O MSX não consegue se comunicar com esses registradores diretamente. Você tem que ter uma porta de entrada e saída onde você vai mandar dados para aquele chip para ele poder trabalhar. O user80 fica pegando isso e jogando para esse chip e comandando esse chip para ele fazer o que ele quer. O Z80 fica como se fosse um gerente desse cara. E a gente se comunica com essas portas, né, com essas portas usando um comandinho do assembly, né, chamado out, que é esse cara aqui. Tá vendo esse out aqui? Esse é o comando que a gente usa para mandar um valor para uma porta de entrada e saída para que o processador possa lá fazer o que ele tem que fazer. Então nós começamos o nosso código criando esse cara aqui. Um códigozinho bem simplesinho para gerar para fazer, setar um registrador. Essa aqui é a maneira por hardware de você fazer isso. Existe uma maneira mais simples de você fazer isso, né, que é usando a BIOS da MSX. Você pode setar um registrador usando a BIOS da MSX também. Mas, por exemplo, de hoje a gente vai fazer assim porque é mais didático, para você entender o que está acontecendo. Esse jeito aqui ele é mais perigoso, porque o alt é um comando perigoso. Se você não souber o que está fazendo usando comandos alt, você tem a possibilidade de detonar o seu hardware, isso é real. Inclusive, no exemplo de hoje, tem uma maneira de você fazer merda. Todo mundo adora, né? Quando tem esses vídeos de poke bomba, alt bomba, né? E o nosso registrador tem um alt bomba aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas, por exemplo, de hoje, para ficar bem didático, eu não vou usar a BIOS e vou usar essa funçãozinha aqui, setRegister, que é a maneira assembly de você conversar diretamente com a máquina sem passar pela BIOS, tá? Nos exemplos posteriores, eu vou mostrar para vocês a referência da BIOS que usa certinho para o seu programa ficar mais compatível com todos os MSX, né? De novo, toda vez que você usa a BIOS, você está garantindo que todo computador que tem a BIOS do MSX vai estar mais compatível com o seu código. Então, sempre possível, use a BIOS, tá? Então, o que a gente faz aqui no nosso comandinho de setar o registrador? O nosso comandinho de setar o registrador, ele recebe dois parâmetros, tá? Um, que a gente passa no acumulador, é o registrador que a gente quer que seja atualizado. E no C, no registrador C do MSX, a gente passa como parâmetro os dados a serem enviados para o registrador do AY3. Vou até botar isso aqui para ficar mais claro. Então a gente recebe esses dois parâmetros, tá? Aqui a gente coloca o BC na pilha porque o comando alt altera o BC, tá? Então a gente joga o BC na pilha aqui para não alterar. E a gente está fazendo um alt para uma porta chamada porta endereço, tá? Essa porta de endereços é a porta de entrada e saída do MSX que envia coisas para o PSG. Essa porta endereço, a gente definiu ela como uma constante no início do nosso exemplinho aqui, e ela aponta para o endereço hexa A0. Ou seja, é esse endereço aqui que tem a porta de entrada e saída do endereço de registradores do nosso PSG, tá? E aí, nós temos uma outra porta aqui, que é a porta de escrita. O PSG ele tem três portas, tá? Na verdade, o MSX ele tem três portas relativas ao PSG. A porta A0, que é a porta de endereços, ou seja, aqui a gente vai colocar o endereço do registrador que a gente quer alterar.
a porta de escrita que nós usamos para escrever coisas nos registradores do nosso PSG, e a porta de leitura, que é a porta A2, que a gente usa quando a gente quer ler um valor que está no registrador e trazer para os I80, tá? Então eu defini essas três portas aqui como constantes no nosso exemplinho, né? E aqui no nosso setar no registrador, a gente pega o parâmetro que a gente passou aqui em A, que é o número do registrador, e manda para a porta de endereço. Depois a gente pega o conteúdo que a gente quer setar nesse registrador. Como os registradores do PSG também são de 8 bits, você só precisa passar 8 bits para lá. Algumas coisas que envolvem mais de 8 bits, a gente usa um macete. Normalmente o AY3, ou como o pessoal costuma chamar mais, o 9810, né? Ele... Algumas coisas ele precisa de mais de 8 bits, então ele usa 2 registradores para certas coisas. E a gente vai ver isso à medida que a gente for destrinchando. Então aqui a porta de escrita, porque a gente quer escrever esses valores lá no registrador, para depois a gente usar o mixer para ele mandar a brasa e soltar o som. Então toda vez que a gente for criar um som, a primeira coisa que a gente tem que cadastrar no nosso registrador, né, dependendo do canal que você quer usar, se você quiser usar o canal A, você usa os registradores do PSG 0 e 1. Tá? Se você quiser usar o canal B, você usa os registradores 2 e 3. E se você quiser usar o canal C, você usa os registradores 4 e 5. Né? E esses registradores, eles seguem esse modelo aqui. Para vocês entenderem isso aqui melhor, eu vou desenhar algumas coisinhas aqui para vocês terem um entendimento melhor de como isso aqui funciona, tá? Vamos pegar aqui um desenho legal, que eu acho que vocês vão curtir. Deixa eu achar aqui, não é esse, não é esse. Então, achei o link aqui que eu queria mostrar para vocês, é esse aqui, tá? O link é esse aqui. News, fiz uso edu, sei lá o que. Não se preocupem com esse nome estranho, porque eu vou botar aí na descrição do vídeo, vou botar lá na documentação do projeto, lá no nosso queridíssimo nosso projeto, lá no nosso repositório Git. E é legal essa imagem aqui, porque ela tem todas as notas, né, musicais, né, botaram até esse pianinho bonitinho aqui do lado, e as frequências relativas que a gente tem que colocar lá no gerador de música para obter essas notas específicas aqui que a gente quiser, né? Para a gente poder entender isso aqui melhor, eu tenho que mostrar para vocês um pouquinho de matemática, tá? Porque computação é matemática, não tem jeito, né? Então vamos lá. Como é que o MSX gera essas frequências para a gente, tá? Ele tem um negócio lá dentro do PSG que a gente chama de frequência master, tá? E a frequência master é um valor fixo lá. Vou pegar aqui o whiteboard, que o valor dela é 111.000. Não, deixa eu botar aqui. Opa, peraí. Ai, caramba, tá difícil de usar a caneta aqui. Vamos lá. Nossa senhora, tá difícil demais aqui. Vou abrir o whiteboard aqui. Deixa eu maximizar o whiteboard. Então, 111.861. Essa aqui é a frequência master que ele gera lá. E aí como é que a gente faz? Ele divide esse valor pelo que a gente carregar lá nos registradores R0 e R1, tá? O R0, ele é todo utilizado, desde o bit 7 até o bit 0 dele. Como ele é um registrador de 8 bits, ele tem 7 bits. Então aqui dentro, o que a gente coloca aqui dentro? A gente coloca os bits menos significativos do divisor. E no R1,
Lembrando que a gente aqui está falando do canal A, se a gente estiver falando do canal B, a gente estaria falando de 2 e 3. Se a gente estivesse no canal C, a gente estaria falando de 3 e 4, né? 4 e 5, sei lá, alguma coisa assim. E no R1, os bits 7, 6, 5 e 4 não são utilizados. São 7, 6, 5 e 4 não são utilizados. Mas os bits de 0 a 3, ou seja, aqui de 3 a 0, são os bits mais significativos do divisor, tá? O divisor, a gente pode receber valores que variam de 1 até... Qual era o valor mesmo, gente? Tento lembrar de cabeça aqui. Acho que é 4.096, se não me engano. Acho que eu botei lá no código. 4.095. De 1 até 4.095, né? Vou voltar lá para o Whiteboard. De 1 até 4.095, né? 4.095 é um número que, para representar ele, a gente precisa de pelo menos 12 bits. Por isso que a gente usa os 8 bits do R0, mais 4 bits, 0 a 3 dá 4, né? Mais 4 bits do R1, a gente consegue os 12 bits. Que é o menor número de bits que a gente precisa para representar 4.095, né? Então, vamos supor que a gente queira fazer aqui um Lá. Né? O Lá, eu sei que a frequência do Lá, olhando lá naquela tabelinha bonitinha aqui, que tem os caretinhas aqui, é essa frequência aqui, 440. O pessoal chama de Lá central, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa frequência master e dividir por um número qualquer, que é o nosso x, para chegar à frequência de 440 Hz, que é igual ao Lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai construir uma formulazinha, que é, no caso, vai ser 440, que é o nosso x, é igual a 111.861 dividido por x, que é o valor que a gente quer encontrar. Então, 440x é igual a 111.861. X é igual a 111.861 dividido por 440. Isso aqui, a nossa continha vai dar 250 alguma coisa, vai dar 254. 254. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse valor 254 aqui e colocar ele no R0 e no R1. Como esses registradores aqui, para a gente entender bem a combinação, eu vou converter 254 aqui para a base 2, para binário, tá? Então, quem não conhece aí matemática de binários, né? Vamos apagar isso aqui, que vocês já entenderam, né? Como é que funciona a matemática de binários, né? A base 2, ela é toda construída em cima de potências de 2. Então, aqui, a primeira potência de 2, né? Que no caso é 0, 1. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, vou fazer mais direto, que eu acho que é mais rápido, né? 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. 2 elevado a 3 é igual a 8. E assim vai. 16, 32, 64, 128. Né? E cada um desses aqui vai ser o algarismo do nosso número em base 2. Então, 254 é um número par, certo? Como ele é um número par, a gente não vai ter um 1 no final, então a gente desliga esse bit.
E aí, 254, se você pegar 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2, você vai ver que vai dar exatamente 254, que é o valor que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar todos esses bits aqui. Então, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Então, 254 em base 2 é esse número aqui, é esse algarismo aqui. Então, 254 em base 2 é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Vamos ver se tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é 254 em base 2, certo? E isso aqui, vocês viram que a gente conseguiu representar 254 só com 8 bits. Usamos 8 bits aqui. Então, significa que a gente só vai precisar dos bits menos significativos. Então, lá no nosso código, a gente vê que os bits menos significativos ficam no R0. Bits menos significativos do período do canal A. Então, quando a gente for carregar aqui o registrador 0, que é a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso código, aqui, vocês estão vendo que eu estou carregando o A com o 0, ou seja, eu estou informando para a minha função que eu vou carregar o registrador 0. E aqui, o valor que eu tenho que passar para ele são 8 bits. Quando a gente começa com esse sinal aqui de percentagem no pasmo, a gente está indicando que a gente vai passar um número em base 2, um número binário para o compilador. Então, a gente vai passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits ligados e 1 bit desligado. E aí a gente vai fazer o call do setRegister. Quando a gente fizer o call do setRegister, ele vai pegar aqui 0 e vai colocar na porta de endereço. E depois ele vai pegar esse valor aqui em binário e jogar na porta de escrita. Porque a gente aqui, ó, a gente faz o load C do A, ou seja, a gente pegou tudo que estava aqui no parâmetro C, jogou para o acumulador e jogou o acumulador para a porta de escrita. Então, aqui a gente setou o 0, o registrador 0. Só que aqui vocês lembram que a gente tem que setar também os bits mais significativos. Ou seja, a gente tem que setar os bits 0, 1, 2 e 3 com os valores que a gente precisa. Como a gente está passando só 254, a gente não precisa setar esses bits. Então, o nosso R1 vai ser 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 0. Então, a gente vai carregar aqui o nosso registrador 1, que é o outro registrador que compõe o período lá do nosso canal de áudio, com zeros. E aqui eu setei o registrador. Então, com isso, a gente fez essa parte aqui de colocar o lá central lá no período do cara. Depois que a gente carrega esse período que a gente quer, né, digamos o tom que a gente quer, né, a gente tem que começar a brincar com a amplitude, que amplitude é sinônimo de volume, tá? E aí, para fazer isso, nós também temos 3 registradores aqui. Nós temos o R8, que é o registrador lá de amplitude para o canal A. Nós temos o R9, que é o registrador de amplitude para o canal B. E o R10, que não é o Ronaldinho Gaúcho, é o registrador de amplitude para o canal C. Então, aqui nós temos esses 3 registradores. Como nós estamos falando só do canal A, porque a gente está tentando ligar aqui e fazer um sonzinho só no canal A, a gente só vai trabalhar com R8 aqui, que é o registrador da amplitude do canal A. Tá? E o registrador de amplitude, ele tem esse formato aqui, todos os registradores de amplitude. Tá? Vocês vão ver que é a mesma, replicada para canais. Os 3 bits mais significativos não são utilizados, o bit 7, o bit 6 e o bit 5 não são utilizados. O bit 4, ele usa o modo, serve para você setar o modo. Tá? O que é o modo? Eu não vou falar agora de envelope, né? Do envelope, que seria a variação de amplitude. Nós vamos usar uma amplitude fixa, ou seja, nós vamos usar só um volume durante todo o som. Tá?
Então, nós vamos setar o nosso modo aqui para fixo, que é igual a 0. Então, o nosso bit vai ficar 0, 0, 0, 0, porque nós queremos um modo fixo, ou seja, nós queremos um volume só que não varia e que a onda também não balança. Nos exercícios posteriores eu vou falar sobre o modulado, a diferença do modulado, mas se eu fosse falar sobre isso hoje o vídeo ia ficar muito extenso. E aqui a gente define o volume propriamente dito, tá? O volume que a gente define pode variar de 0 a 15. Ou seja, se eu jogar 0 a 15 aqui, eu vou ter volumes diferentes. Como a amplitude é fixa, durante toda a duração do som ele vai manter o volume que a gente colocar, que pode variar de 0 a 15. Então aqui, nesse trecho do código, aqui, onde eu seto o registrador 8, que é o registrador de envelope, nós vamos colocar 15 nele, né? Por que a gente vai colocar 15 nele? Vamos lá, vamos voltar lá para o nosso quadro branco. Vamos supor não, né? Vamos falar, porque é verdade. O modo do nosso registrador 8, como a gente já viu lá, esses aqui são os bits, tá? O bit 7 não tem nada, o bit 6 não tem nada, o bit 5 não tem nada, certo? O bit 4 é o bit de modo, que pode ser 0 ou 1. No nosso caso, ele vai ser 0, porque a gente quer o módulo fixo. E aqui a gente tem que colocar 15 aqui dentro, certo? 15 aqui dentro seria, se a gente fizesse aqui, por exemplo, então aqui, ó, o primeiro bit é 1, então eu vou ligar ele porque é ímpar. 1, a potência 1 é 2, então a gente vai botar, vamos ligar esse cara, vamos desligar esse cara e vamos ligar esse cara. Então, se a gente fosse mandar em decimal, em decimal esse número, a gente construiria esse número como 0, 0, 0, que são os bits que não são usados. 0, porque a gente vai usar o modo 0 dele. E 15, nós vamos usar 1, 1, 1, 1. Isso aqui, se você botar lá na sua calculadora de programador, se você não gosta de fazer matemática na mão, né? A gente sempre tem a calculadora de programador aqui, ó. Vamos pegar 1, 1, 1, 1. E você vai ver que... Espera aí. Binário, por favor. 1, 1, 1, 1. Você vai ver que 1, 1, 1, 1 em decimal é 15. Então, aqui eu vou passar 1, 1, 1, 1. E aqui eu estou dizendo para ele, ó, ignora isso aqui. Ativa o meu PSG no modo fixo com o volume 15. Se eu quisesse, por exemplo, um volume, um modo modulado, isso aqui seria completamente diferente, tá? Por isso que eu botei em decimal aqui, porque isso aqui em decimal é 15. Trabalhar em decimal para a gente é mais intuitivo. Mas se você quiser passar em binário também, pode passar. Você vem aqui, indica para o compilador que você está passando um valor binário, né? E aí passa. Isso aqui vai funcionar da mesma forma se você passasse 15 decimal, tá? Agora é bom eu falar isso para vocês, por quê? Porque quando a gente trabalhar no modo envelopado, né, no modo em que você tem lá as curvas, você tem a amplitude variável, né, colocar o valor decimal lá só de volume não vai funcionar, vai dar merda. Então entendam o que vocês estão fazendo antes de fazer. Então aqui a gente setou o nosso registrador de envelope, que é esse cara aqui, é o R8, para modo fixo com volume 15. Então a gente vai fazer um barulho altão, vai fazer o barulho mais alto que a gente pode, tá? Aqui, como a gente configurou um Lá,
a gente vai fazer um Lá central no maior volume que a gente puder, tá? E aí o que a gente tem que falar? Depois disso tudo configurado, a gente tem que ligar o mixer do PSG. Todo mundo sabe o que é mixer, né? E não é o negócio de bater suco que você usa na sua cozinha, né? Mas ninguém sabe o que um mixer faz efetivamente. O mixer, quando você faz mixagem lá na tua mesa de som, o que você está fazendo é desligar ou ligar canais de som ou aumentar e diminuir volumes de canais de som. E o mixer do PSG é o registrador 7, aqui, esse registrador 7 aqui. E ele tem essa configuração aqui, esse registrador. O PSG, além de controlar o som do MSX, ele também controla as portas joystick e o leitor cassete. Então, ele tem esses 2 bits aqui, não são relativos ao som propriamente dito, são relativos às portas de direção de entrada e saída das portas, né, de comunicação, que são usadas para o joystick e para o leitor cassete. Então, isso agora que eu vou falar é muito importante, tá? Quando você for carregar o registrador 7 nos nossos exemplos, você sempre carrega o bit 7 com 1 e o bit 6 com 0, tá? Se você botar um valor diferente disso, você pode danificar o PSG do seu MSX. Se você for rodar esses códigos em MSX real e o seu PSG estourar, a culpa não é minha, porque eu estou avisando. Assista o vídeo completo, não faça merda. Então, o bit 7 e o bit 6, você vai colocar 1 e 0 nesses bits, tá? E aqui nos bits 5, 4, 3, 2 e 1, você vai dizer que canais você quer ligar e que canais você quer desligar quando você for tocar o som. Então, aqui, o bit 5 do registrador 7 do nosso PSG, ele é relativo ao ruído do canal C. Aquele noise generator lá que eu mostrei lá no MSX Diagnostics. Se você quiser adicionar ruído, você liga esse cara, o bit 5. O bit 4 é o ruído do canal B. Então, se você quiser ruído no canal B, você liga esse bit. O bit 3 é o ruído do canal A. Então, se você quiser ruído no canal A, você liga o bit 3. E aqui são os canais de som. Canal de som respectivo C, B e A. Como a gente configurou o nosso som no canal A, nós vamos ligar esse cara aqui, tá? Só que outra coisa importante também é que esses registradores aqui, eles são ligados, esse registrador ele é ligado de forma contraintuitiva, né? O que é uma forma contraintuitiva? Intuitivamente, quando a gente está falando aí de booleanos, né, a gente sempre pensa que 1 é ligado e 0 é desligado, né? Só que nesse registrador é o contrário. Nesse registrador aqui, você liga os canais com 0. Vou botar mais um importante aqui, que eu esqueci de botar no código. Nesse registrador, você liga os canais com 0 e desliga com 1. Não me pergunte porque os desenvolvedores resolveram fazer isso aqui desse jeito, porque implementaram desse jeito, mas é assim. Então, se você quiser ligar um canal, você passa 0. Se você quiser desligar um canal, você passa 1. É contraintuitivo mesmo, tá? Então, aqui vamos carregar o nosso bit 7. O nosso registrador 7, a gente vai carregar aqui o mixer do canal 7, lá no registrador 7, que é o dele. Como eu falei, os 2 primeiros bits a gente passa 1 e 0, que são os bits relativos à direção da porta B e da direção da porta A, que são utilizados para a leitura de joystick e para a leitura do leitor cassete. E aqui a gente faz aquela leitura contraintuitiva, ou seja, tudo que está com 1 aqui está desligado. Então eu desliguei os 3 canais de ruído aqui, que são esses 3 bits aqui. Desliguei o canal de som C, desliguei o canal de som B e liguei o canal de som A. E aqui no final, e aí obviamente eu dei o set register para ligar os canais de som. E aqui eu botei um loop infinito para ele ficar fazendo o sonzinho dele lá a vida inteira,
para não parar e acabar. Então vamos salvar esse cara aqui. Vamos abrir aqui o nosso compilador. Deixa eu fechar esse monte de coisa aqui que eu estou trabalhando. Acho que a gente não vai precisar mais de calculadora. Não vamos precisar mais de whiteboard. Vamos pegar aqui o nosso compilador. Aqui a gente já está na pasta de exemplos, né? Aí aqui tem lá o canal de som ASM, né? Inclusive eu estou no projeto errado, né? Deixa eu ver o projeto certo. Tá aqui. Tá aí. Esse é o exemplo que a gente acabou de criar. Então vamos dar um pasmo nele. Pasmo canais de som.sm. Canais de som.rom. Então a gente criou aqui um canal de som.rom. Tá ele aqui, ó. Canais de som.rom criado. E agora vamos ler ele lá no nosso simulador. Vamos tirar aqui isso daqui. Se bem que não vai fazer diferença, porque é cartucho, cartucho tem prioridade, mas vamos editar de qualquer forma. Então vamos lá para o nosso diretório do projeto. Vamos abrir esse cara aqui. Então, vou dar um start. Vai carregar lá o nosso expert falso. E vamos ouvir o barulho que ele vai fazer lá. Tá muito alto, né, galera? Mas vocês viram que ele fez o barulho. Então vamos baixar esse volume para a gente não estourar nossas orelhas. Lembra que o volume a gente vê aqui no registrador amplitude de canal A é o registrador 8. Então vamos lá no registrador 8. O registrador 8 é esse aqui, certo? Então aqui a gente está passando 15 em binário, né? Vamos passar um valor decimal aqui, vamos passar 9, pronto. Mais uma vez, a gente só pode passar esse aqui em decimal porque a gente está usando o valor fixo, né? Que começa com 0. Se fosse modulado, a gente não poderia estar passando só o volume aqui. A gente teria que montar o registrador de uma forma diferente. Então aqui eu vou salvar o cara. Vou compilar. E vamos ler de novo lá no Pasmo. Pasmo não, no OpenMSX. Vocês viram que às vezes eu me confundo no que eu falo, né? Não reclame, por favor. Lá, Start. Agora vocês vão ver que vai tocar o mesmo som, né? Só que num volume bem mais baixo, né? Se a gente quiser esse volume bem baixinho, a gente pode até botar aqui, sei lá, 3. Valor bem baixinho. Viu como o volume está bem mais baixo? Quase não se escuta. Não sei nem se vocês vão escutar isso no vídeo, espero que sim. Se não estiverem escutando, eu dou uma editada na edição. Então, beleza. Então é isso aí. Agora vamos dizer que a gente queira trocar a nota, a gente não quer trocar mais um laço central, a gente quer tocar outra coisa aqui. Ó. Vamos lá no nosso exemplinho. As frequências mais baixas, né, ou seja, de 440 para baixo, a gente consegue aumentando o nosso divisor. As frequências mais altas, a gente consegue diminuindo o nosso divisor. Né? Então, vamos trocar uma nota de uma frequência alta. Né? Vamos pegar aqui frequência 27.093, por exemplo, que é esse F7 aqui. Eu não sou músico, então não faço a menor ideia do que é um F7, tá?
Então vamos lá, vamos abrir o nosso quadro de novo que a gente fechou idiotamente aqui. Então vamos lá, vamos apagar isso aqui. Vamos lá usar a nossa amiga matemática, né? A frequência master é 111861, certo? Certo. E a frequência que a gente quer descobrir, qual era mesmo que a gente queria descobrir? Vamos ver. A gente ia falar do F7, né? Que o F7 é 2793. Então a frequência que a gente quer achar é a 2793. Então 2793 x é igual a 111861. X é igual a 111861 dividido por 2793. Obviamente que eu não vou fazer essa conta de cabeça, porque eu não sou retardado mental, não sou Rayman para ficar fazendo conta de cabeça. Vamos chamar de novo nossa calculadora que a gente também fechou idiotamente. Vamos pegar aqui 1. A gente está em quê? A gente está em binário? Vamos para decimal, né? Não, já estamos em decimal. 111861. E vamos dividir esse valor por 2793. Vai dar um valor de 40. Então a gente tem que carregar lá no nosso divisor o valor 40, né? Então vamos converter 40 para binário. A gente vai converter 40 para binário. Então vamos lá de novo. Vamos lá, 40 na base 2 vai ser igual, vamos lá, 32 mais 8 dá 40, é isso. Então a gente vai ter aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então a gente sabe que 40 é 32 mais 8. Então a gente vai ligar o 32 e o 8. E aqui tudo zero. Então 40 na base 2 é igual a 1, 0, 1, 0, 0. Isso aqui é um número de 1, 2, 3, 4, 5 bits. Então, de novo, a gente não vai precisar do R1, a gente vai precisar só do R0. Então, a gente tem que carregar o R0 com 1, 0, 1, 0, 0. Então, vamos voltar lá para o nosso código. A gente faz a carga do 0 aqui. Então, vamos lá. Lembrando que a gente carrega do byte menos significativo para o byte mais significativo, né? Então, nesse caso, cadê o whiteboard? Aqui nós temos 5, temos que completar para 8, então nós vamos botar 3 zeros aqui na frente. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aqui que a gente tem que carregar no R0. Então vamos lá, 0001. 0001 0100 0100. Vamos salvar esse cara. Vamos botar, isso aqui vai ser igual a 40, né? Isso aqui. Vamos salvar isso aqui. Vamos compilar de novo. E agora vocês vão ver que vai tocar uma nota diferente. Viram como a nota está bem diferente? A nota está bem diferente porque a gente está tocando esse cara aqui. Então é isso, pessoal. Esse é o básico do básico do básico da operação do... Esse é o básico do básico do básico da operação do nosso...
do nosso chip de som, né? Então, com isso aqui a gente já consegue iniciar o nosso cartãozinho, que a gente vai começar na próxima aula. Espero que vocês tenham curtido todo esse conhecimento aqui do AYI. A gente vai falar muito mais sobre ele, não sei se eu vou conseguir terminar tudo em 2 aulas, talvez a gente tenha mais 1 ou 2 aulas sobre ele aí. Ainda estou planejando aqui como é que eu vou fazer isso, mas ainda tem muita coisa para se aprender ainda só do chip de áudio do MSX1. Então espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, espero que tenha sido informativo. Lembre-se de chamar o seu amiguinho que também curte programar computadores velhos. Velho não, antigo, computadores antigos. E sejam felizes. Abraço.